Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou analisar o Atlético Mineiro. Vamos ver como que o Galo chega pro Cartola 2021, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos começar aqui analisando os últimos jogos do Atlético, como é que tá sendo, né? O Cuca chegou, teve uma pressão grande, né, depois desse jogo aqui contra o Cruzeiro, que aqui o Cruzeiro ganhou do Galo, o Galo era super favorito, e depois daqui a torcida começou a pressionar, e o Cuca começou a embalar vitórias, né, venceu o Boa Esporte por 2-1, depois empatou aqui fora de casa contra o Laguaira, aí a pressão aumentou ainda mais, né, teve pichação, enfim, foi complicado. Aí depois daqui o Galo engrenou, né, ó, tá invicto, né, aqui, última derrota foi contra o Cruzeiro em abril, e de lá pra cá, na Libertadores, o Galo é o líder do grupo, vem muito bem, goleou aqui com o Cerro Porteño, goleou a Tombense, está na final do Mineiro, já está praticamente classificado na Libertadores. Basicamente, só vencer aqui o América já garante uma vaga, né, para o Galo. Então o Galo está muito forte, mas aqui de fato a gente está aqui para analisar os jogadores. Quais jogadores do Galo são bons para o Cartola nessa temporada? Vamos lá. Bom, basicamente aqui são os jogadores titulares do Galo, tá? O mais barato aqui é o Alan, meio-campo do Galo, custando 7 cartoletas, tá? Então o time do Galo é um time um pouquinho caro aqui no Cartola. Tem o Nath Fernandes que custa 21, o Keno custando 16, o próprio Everson custando 13, Júnior Alonso, Hulk, o Cuca custando 11, Tietê aqui custando um total de 10 cartoletas. Então assim, o time do Galo tá um pouquinho caro para essas primeiras rodadas, tá? Mas mesmo assim, quais jogadores que eu, João, recomendaria? Que a gente tem os melhores do Galo. Primeiro é o Hulk, que vem jogando muito bem os últimos jogos, né? Olha lá, contra o Cerro Porteño, ele meteu 2 gols. Aqui contra o América, meteu 2 gols também. Então assim, os últimos jogos ele vem jogando muito bem. Primeira rodada o Hulk tá custando 13 cartoletas, enfrenta o Fortaleza e tem tudo para fazer uma assistência, um gol. Tudo vai depender de como o Galo vai jogar, né? Às vezes o Galo pode poupar ou não, então a gente tem que ficar de olho nisso. Porém o Hulk, se o Galo for jogar com o time titular, como tá provável, deve ser sim uma boa opção para esse começo de Cartola. Ele não tá tão caro em comparação, por exemplo, a Gabigol, Marinho, que custa mais de 20 cartoletas. Ele tá barato, dá pra gente sacrificar um pouquinho para escalar ele, ainda mais porque enfrenta o Fortaleza em casa. A gente analisa o Fortaleza nos próximos vídeos, né? Mas se a gente for pegar aqui o time do Galo, ó, o Galo tá indo muito bem, a galera tá apostando aqui no Galo. E em casa, o Atlético vem muito bem, ó, muito bem mesmo. Meteu 4-0 no Cerro Porteño, que o Cerro Porteño aqui é o segundo colocado do grupo, né? Então o Cerro vem muito bem, mas mesmo assim o Galo na Libertadores já tem 7 gols feitos e 2 sofridos. Muito bom o Galo, ataque muito forte, uma média de 2, 3 gols por jogo. Tá muito bem o Galo, então acho que o Hulk é um dos primeiros jogadores pra gente ficar de olho nesse Cartola. O segundo jogador é o próprio Júnior Alonso, o zagueiro, tá? Eu acredito que nessa primeira rodada ele pode manter o saldo de gol, tá? E além disso, é um zagueiro que desarma muito, tá muito presente no ataque. Ano passado no Cartola, ele era um zagueiro muito escalado por a sua ofensividade, ele estava sempre ali cabeceando, fazia gols, né? Então, assim, acho que o Júnior Alonso continua sendo uma boa opção. Ele é o jogador que tem a terceira melhor média, tá? Aqui no Galo, uma média muito boa também, tá? Então, o Hulk eu acho que é uma ótima opção, o Júnior Alonso também, mas porque ele custa 12 cartoletas, tá? Ele pode estar um pouquinho mais caro do que os outros zagueiros, porém, por jogar em casa, ser um zagueiro ofensivo, tendo chance de manter saldo de gol, eu acho que o Júnior Alonso também é um zagueiro pra gente ficar no radar, tá? Ainda mais se esse Galo começar a produzir bastante, é claro que o Júnior Alonso deve ficar mais presente ainda nas escalações da galera. Então, é um jogador assim que eu já gosto bastante dele por causa do ano passado, mas para esse ano acho que ele vai melhorar ainda mais. E a gente tem o Guga, né? Muito bem, o Guga também, e para mim é uma das peças totalmente necessárias para essa primeira rodada, tá? Está custando apenas 8 cartoletas, está muito barato. Ele tem a segunda melhor média do Galo, bate pênalti, tem chance de manter saldo de gol, ele desarma muita bola, tá? Chuta bastante, dá assistência. A gente for pegar aqui os números do Guga, ele tá vindo muito bem, ó. Aqui, por exemplo, contra o Laguaira, né? Foi muito bem, ele tirou uma nota de 8.5, tá? Teve 3 interceptações, 6 desarmes, ganhou duelos no chão, ó, de 9 duelos ele ganhou 7, é um cara que desarma bastante, sofreu faltas, ele dá muitos toques na bola, então é um cara muito presente, ele deu 8 passes importantes, tá? Contra o Laguaira,
8 passes importantes, tá? De 10 cruzamentos que ele tentou, ele acertou 6. É um cara que criou uma grande chance. É realmente um jogador que vale a pena ficar de olho. Vem muito bem nesse lado direito aqui do Galo na defesa. Ele joga basicamente o jogo todo. Muito bom mesmo. Chuta. No gol ele não chuta tanto, porém é um cara que tá mais ali para desarmar, principalmente. Ele tinha uma média de desarmes muito alta. E se ele manter saldo de gol nessa primeira rodada, é bem provável que ele valorize e faça uma boa pontuação. Perigoso passar dos 10 pontos nessa primeira rodada. Então, como eu acredito em saldo de gol, eu ficaria de olho no Guga também. Temos o Arana por aqui, porém, se a gente for pegar a média, ele não vem tão bem, né? Ele não tá entre os 10 melhores de média, mas é sempre bom recordar dele, né? Um cara ali que tá sempre ofensivo, né? Chuta bastante, então acho que dá para ficar de olho nele. Savarino é outro cara que também vem participando muito dos gols do Galo. E o Keno, né, pessoal? O Keno, ele teve um bom ano passado, algumas rodadas, mas é um cara que dá assistências, chuta. E o Nath Fernandes para finalizar, sem muito destaque, até porque os dois estão muito caros, né, para essas primeiras rodadas, então eu ficaria de fora, não escalaria. Mas o Nath Fernandes é um cara muito regular. Se a gente for pegar aqui, ele é o cara que tem a sexta melhor média aqui do Galo. Cara muito bom mesmo, muito regular. Porém, se eu, João, fosse escolher alguém para essa primeira rodada, seria o Guga, tá? Para mim, é o melhor jogador do Galo para a primeira rodada. E além dele, o Hulk, tá? Se você quiser fazer essa dobradinha, eu aconselho Hulk e Guga. É bem provável que o Guga dê assistência pro Hulk, o Guga também desarma bastante. Para mim, é o melhor jogador do Galo para essas primeiras rodadas, principalmente pensando na estratégia de valorização. Agora, se você não quer saber de ganhar cartoleta no começo, aí você também pode pensar em escalar o Nacho, o Keno, mas eu não recomendo. Eu prefiro mesmo poupar um pouco. As minhas estratégias para o começo do jogo é valorizar, então eu não gostaria de escalar nem o Nacho nem o Keno pelo valor deles, mas são ótimas opções. Então, para esse começo de cartola, eu ficaria com o Hulk, Guga e talvez o Júnior Alonso. São minhas 3 opções, tá bom? Mas ainda não acabou. A gente tem aqui o Atlético Goianiense para a gente analisar. Vamos lá. O Atlético Goianiense, ele vem bem, né? Ó, até agora, pelo que eu vi, ele só teve uma derrota contra o Grêmio Anápolis, porém vem muito bem. Os melhores jogadores, Marlon Freitas, Zé Roberto, Nathan Silva, Éder, Fernando Miguel, Arnaldo, Dudu, William Maranhão, Natanael e João Paulo. Eu acredito que o melhor jogador aqui do Atlético Goianiense para esse começo de cartola é o Fernando Miguel. Ele está custando 7 cartoletas. Nos últimos jogos ele vem fazendo muitas defesas. E pelo que eu vi ali, ele está com uma média de 2, 3 defesas por jogo, tá? Então é um cara que está sendo bem exigido. Para essa primeira rodada ele está custando 7 cartoletas, então não está tão caro. E ele pega o Corinthians fora de casa. Então o Corinthians deve atacar bastante, deve chutar. Então eu acredito que o Fernando Miguel, para esse primeiro jogo, deve trabalhar bastante, tá? Inclusive, se você quiser confiar no saldo de gol do Atlético Goianiense, pode ser que ele mantenha, imita. Se ele manter saldo de gol nesse jogo, ele vai passar dos 10 pontos facilmente. É um goleiro muito bom, faz boas defesas. Eu acredito que para esse ano do Cartola, ele deve ser um goleiro que vai imitar bastante. Não tanto como o Jean imitava ano passado, porque o Jean batia pênalti, mas eu acho que o Fernando Miguel para essa temporada deve ser bastante exigido no time do Atlético Goianiense, deve fazer bastante defesas também. E o Marlon Freitas, que é o melhor jogador do Atlético Goianiense em questão de nota, né? Se a gente for pegar aqui os últimos jogos dele, ele não é um cara que faz gols nem dá assistências, porém ele é aquele cara que dá bastante passe, é um cara que chega sempre para chutar, desarma, tá? Então eu acho que é um jogador muito bom para ficar de olho para esse ano do Cartola. Ele deu mais um passe importante, não finaliza tanto, tá? Se a gente for pegar aqui a média dele, tem uma média de 1 chute por jogo, meio baixo, né? Assistências, ele não deu nenhuma ainda, só criou uma grande chance. Eu acho que é um jogador pra gente ficar de olho. É um dos melhores jogadores do Atlético Goianiense por enquanto, mas eu ficaria de olho. O outro jogador que eu indicaria é o Zé Roberto, tá? Ele também tá barato, custando 6 cartoletas no Cartola. Marlon Freitas também é 6, quem quiser apostar. Mas eu não ficaria com o Marlon Freitas, é uma aposta mais para desarme, não é um cara que dá tanta assistência nem faz gols. É um cara aí para você ficar de olho em desarmes. Já o Zé Roberto é o grande cara que faz os gols aqui do Atlético Goianiense, o centroavante, né? Deixa eu pegar os últimos jogos aqui dele. Ele fez gol contra o Libertad, tá? Ó, deu um chute no gol, um para fora e um chute bloqueado pelos zagueiros. Contra o Palestino, ele também fez um gol, tá? O gol da vitória do Atlético. 3 jogos que ele jogou, ele fez 2 gols, uma média de quase 1 gol por jogo. Eu acho que se você quiser apostar, ele pode ser uma boa opção. Inclusive, ele é o provável batedor de pênaltis, tá? Então pode ser que o Zé Roberto
bata aqui, tá? Pelo que eu sei, o Atlético Goianiense é o Zé Roberto que bate, então eu acho que vale a pena também. Lá no Galo, quem bate é um pouco variável, às vezes é o Johan, às vezes é o Hulk, às vezes é o Guga, é um pouco variável, depende do jogo, então é difícil dizer. Porém aqui no Atlético Goianiense deve ser sim o Zé Roberto, que é o grande centroavante do time, ele que deve ser o responsável pela batida de pênalti, ok? Então eu acho que também é uma boa opção, tá? Então essas são as observações de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense para esse nosso primeiro vídeo. Lembrando que amanhã tem mais um vídeo ainda, tá? Analisando mais 2 times e todos os seus jogadores, então fica ligado no seu e-mail e no seu WhatsApp para você não perder nenhum desses vídeos, tá bom? Então é isso, tamo junto e bora mitar. Até amanhã.